Imagina só, realizar atos íntimos, às vezes bem complexos, mas sem ter a menor consciência de que aquilo está acontecendo. Pois é exatamente essa condição super intrigante que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos pensar numa ideia que parece até coisa de filme. O nosso cérebro pode sim mandar o corpo andar, falar e até mesmo ter relações sexuais. Tudo isso enquanto a gente está no sono mais profundo. Mas como assim? Como isso é possível? Para a gente entender o contexto, a sexômia faz parte de uma família de distúrbios do sono chamada de parassonias. Se você já ouviu falar de sonambulismo ou terror noturno, já está no caminho certo. A lógica é bem parecida. Então tá, agora vamos mergulhar de cabeça na parassonia específica que é o centro da nossa análise de hoje, a sexonia. A sexônia é basicamente o que o nome sugere, sexo durante o sono. A pessoa tem comportamentos sexuais de forma totalmente involuntária, inconsciente. E o ponto principal é esse. Depois, ela não se lembra de absolutamente nada. É como se fosse uma espécie de sonambulismo sexual. E a variedade de comportamentos que podem acontecer é impressionante. Vai desde sons e carícias até atos sexuais completos. E vale repetir, tudo isso acontece sem que a pessoa tenha a menor consciência do que está fazendo. Bom, isso tudo nos leva a uma pergunta bem óbvia, né? Quão comum é essa condição? Porque, à primeira vista, parece uma coisa super rara, mas os números mostram uma realidade um pouco diferente. Olha só que dado impressionante. Uma pesquisa bem grande feita na Noruega descobriu que mais de 10% dos adultos disseram já ter tido pelo menos um episódio de sexômnia na vida. Isso mostra que a condição pode ser bem mais prevalente do que a gente imagina. E aqui a gente encontra algo bem curioso. Quando a gente olha os casos que chegam nas clínicas de sono, a grande maioria é de homens. Só que quando as pesquisas são mais amplas com a população geral, essa diferença entre homens e mulheres diminui bastante. Uma das hipóteses para isso é que talvez os homens procurem mais ajuda ou sejam mais relatados por suas parceiras. Tá, mas para a gente entender como isso pode acontecer, a gente precisa dar uma espiada na ciência por trás do nosso sono. O cérebro não desliga completamente. Ele passa por vários ciclos bem complexos. A raiz do problema está no que os especialistas chamam de despertar incompleto. Isso geralmente acontece na fase N3, que é o nosso sono mais pesado, mais profundo. É como se o corpo acordasse, mas a mente consciente, a parte que toma decisões, continuasse offline. Pensa assim, o motorista está dormindo, mas o carro de alguma forma continua andando. E o que pode, digamos assim, apertar o gatilho para um episódio desses? A pesquisa aponta alguns fatores bem comuns: privação de sono, cansaço extremo, muito estresse, consumo de álcool e até mesmo um simples contato físico com a pessoa que dorme ao lado. Outros distúrbios, como a apneia do sono, também podem ser um fator de risco importante. Mas e as consequências de tudo isso? Porque uma coisa é a ciência, outra é um impacto na vida real. E ele pode ser profundo, afetando a pessoa com a condição e seus parceiros de maneiras bem complexas e às vezes até devastadoras. E olha que interessante, a experiência para quem dorme ao lado pode ser muito variada. Em muitos casos, é algo profundamente angustiante, gerando confusão, medo, uma sensação de agressão. Mas, em alguns relatos, os parceiros descrevem a intimidade como até mais prazerosa do que quando ambos estão acordados. É uma dualidade bem complexa. A coisa fica muito mais séria quando entra na esfera legal. A sexonia é a parassomia que mais aparece em processos judiciais. Como os atos são inconscientes, isso pode levar a acusações de agressão sexual, criando um dilema jurídico e médico enorme. E para além das questões legais, tem um custo pessoal que é imenso. As pessoas que têm a condição relatam sentir uma vergonha profunda, culpa, uma ansiedade que acaba afetando a vida delas e a capacidade de ter um relacionamento íntimo. Bom, diante de consequências tão sérias, como é que essa condição é diagnosticada? E o mais importante, o que dá para fazer para controlar isso? Um diagnóstico definitivo, o padrão ouro, é feito com um exame chamado videopolissonografia. A pessoa passa a noite numa clínica de sono, onde é filmada e monitorada. Assim, os médicos conseguem ver o comportamento acontecendo e, ao mesmo tempo, confirmar pelas ondas cerebrais que ela está de fato em sono profundo. O tratamento foca principalmente na prevenção. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é a comunicação aberta com os parceiros. Depois vem o cuidar da chamada higiene do sono, dormir bem, evitar os gatilhos que a gente já viu, como álcool e estresse. E, claro, procurar ajuda médica para avaliar a necessidade de tratamentos mais específicos. E no fim, tudo isso nos deixa com uma pergunta muito complexa.
tanto do ponto de vista ético quanto legal. Uma questão que desafia o que a gente entende por consciência, por intenção e, principalmente, por responsabilidade.